Pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Esperamos que durante esse tempo que nós vamos ficar juntos aqui, durante essa noite, seja um tempo muito agradável para todos nós. Que estejamos bem, tranquilos, em paz na noite de hoje. E sempre depois, não é? Sem sombra de dúvida. O que nós vamos desenvolver aqui hoje, conversar, gostaríamos que vocês também participassem disso, buscando juntos aqui as reflexões sobre esse assunto. O assunto é misericórdia e perdão. É um assunto muito estudado na doutrina espírita. Nós vamos rever esse assunto nessa oportunidade. Então, nós trouxemos alguns slides para a gente conversar sobre isso. Primeiramente, a gente vai falar aqui que, se a gente for considerar a destinação da Terra, realmente, ainda é uma destinação, todos nós estamos imbuídos do aprendizado, né? Então, há uma dificuldade muito grande para que a gente tenha um bom relacionamento com as pessoas. Se a gente for analisar bem isso, dificilmente a gente vai encontrar pessoas que já não tiveram problema de relacionamento com outras, né? Por isso, a recomendação do Cristo, para que nós fizéssemos, né, um bom entendimento sobre essa questão do perdão, da misericórdia para com as pessoas e o perdão para com elas. Nós encontraremos aqui na Terra, sem sombra de dúvidas, pessoas difíceis, as quais fazem parte do nosso crescimento espiritual. São muitas vezes instrumentos em nossos caminhos, essas pessoas, né? São teste à reparação e a cujas pessoas devemos respeitar. É claro que não vamos concordar com os erros das pessoas pelas quais às vezes a gente vai conviver, mas podemos ser complacentes para com elas. Podemos sim, né? Na compreensão, entendendo a ideia, a posição de cada pessoa que está em aprendizado aqui na Terra. Afinal, todos nós estamos em aprendizado, né? Então vejamos que Jesus de Nazaré disse sobre misericórdia e perdão nas mensagens que nós vamos ler a seguir. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Está no Evangelho, Mateus, né? 5:7. Se perdoarde aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoarde aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus 6,14. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta, em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando de Jesus, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, sim, 70 vezes 7 vezes. Pois bem, essas mensagens, né, que estão inseridas, né, ali de acordo com os evangelistas, quando Pedro perguntou 70 vezes 7, se era para perdoar 7 vezes somente, Jesus falou: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Somado, se tivesse uma conta de matemática, seria 490 vezes, não é? A gente sabe que Jesus aqui, ele estava nos chamando a atenção para que perdoássemos sempre. E o perdão não teria limites. A gente tinha que perdoar sempre, né? Se nós tivermos que perdoar 490
490 vezes seria muita coisa para nós, né? Quantas situações que a gente tinha encontrado pela frente, dificuldade, para ter que perdoar tanto assim, né? Mas Jesus, nessa questão aqui, ele estava dizendo, quer dizer, não tem limites, é preciso perdoar sempre. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho de vossos irmãos. É em Mateus também, essa mensagem. É que Jesus aqui mostrava que todos nós, de uma forma geral, temos dificuldade aqui na Terra, estamos em aprendizado, né? E teríamos, naturalmente, assim, erros, faltas, né? Então, ele, nessa questão aqui, ele mostra que muitas vezes o indivíduo, apesar de ter muitos erros, ele é capaz de ver lá um errinho no irmão, ver um cisco no olho do irmão e não pensa que realmente ele tem uma trave aí, né, sobre os seus olhos, ele não consegue enxergar os seus próprios erros. Então, essa questão é que nós devíamos fazer uma avaliação, né? Tem até aquela questão da mulher adúltera, né, que as pessoas iam apedrejá-la, né, por ela ter pecado, e ele falava, quem está sem pecado, atire a primeira pedra, toda aquela questão que nós já conhecemos. Então, ele estava se referindo realmente ao pecado, que nem poderia julgar o outro, porque ele também era um pecador, ele também tinha erro. E é muito interessante isso, nós vamos mostrar à frente, que ninguém tem o direito de julgar os outros, ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então é assim, olha, aquele que julga e não perdoa, estará autorizando alguém que o julgue também. Está fazendo um julgamento e não perdoa a outra, é um sinal que ele autoriza alguém que o julgue também, porque, afinal de contas, só pode julgar. Aliás, se a pessoa tivesse muito bem compreendida acerca das leis de Deus, acerca do Evangelho e tal, ela não faria tal julgamento, né? Então, ela, nesse caso, ela autoriza alguém a julgá-la. E se ela fosse julgada, o que encontrariam nela? Se essa pessoa fosse julgada, ela não autoriza, ela realmente não perdoa o outro, ela julga. Agora, se ela faz isso, se ela tivesse que ser julgada, o que nós encontraríamos nela? Erros e imperfeições. É o caso da trave lá no olho. Ora, se tem imperfeições, não está habilitada a julgar. Conforme Jesus, ela não está habilitada. Ela não tem habilitação para julgar o outro. Qual então seria a habilitação dessa pessoa para que ela pudesse realmente julgar? Se é que ela pudesse ter essa autorização. Resposta: a prática do amor e da caridade. Como é que se consegue essa habilitação? Para que ela pudesse julgar, ela teria que estar vivenciando a prática do amor e da caridade. Uma pessoa que tem amor pela outra e vive a caridade, não julga. Ela não faz julgamento. Então, ela tem habilitação que faz com que ela não julgue. E então, a habilitação dela, ela consegue pela autoeducação moral. Pela transformação, pela melhora. Ela vai se transformar, sem sombra de dúvida, ela vai ver que ela não está autorizada a julgar ninguém. Porque nós também estamos passando por isso, né? Vejamos o exemplo, como nós já falamos, da mulher adúltera. Jesus
usou de misericórdia para com ela. Jesus tinha a habilitação certa. Tinha toda a situação em poder dele para perdoar os outros, né? E ensinar, e dar o exemplo. Então Jesus aplicou o amor e a caridade, que é exatamente a habilitação que nós precisamos para perdoar. Deu-lhe oportunidades, a mulher, para que reconhecesse o erro e se arrependesse. Depois, assim, buscasse a própria reparação. Eu assisti certa feita uma palestra do Divaldo Pereira Franco, e ele fez citação, isso não está no Evangelho. Ele fez citação dessa mulher, da mulher adúltera, que é alguns espíritos que confidenciou para ele, disse para ele acerca dessa mulher. Eu não vou contar a história aqui, eu vou contar em outra palestra, porque o nosso tempo aqui hoje é meio reduzido. Mas conta-se que essa mulher vivia uma transformação espetacular. Essa mulher adúltera, depois que ela conheceu o Cristo. E foi também uma das pessoas que vivenciou o cristianismo nascente daquela oportunidade. Viveu os ensinamentos de Jesus, ela ouviu as pregações de Jesus e havia se transformado. Mas Divaldo conta uma passagem muito interessante, que o marido havia abandonado, e essa mulher chegou até a ponto de curas e tudo, e o marido, depois muito doente, depois de muito tempo, muito doente, que ele estava em outra cidade, ele ficou sabendo que tinha uma senhora ali, nessa cidade onde ela havia cometido o delito, e estava curando pessoas. E ele a procurou. Mas como ele realmente, a mulher havia se transformado, ela realmente, havia uma mudança radical sobre essa mulher. E quando ele chega e vê a mulher, ele nem conheceu a mulher. E ele disse para ela que ele mesmo tinha entregado a mulher dele em praça pública para que ela fosse morta ali, fosse apedrejada. E conta que realmente essa mulher fez algo espetacular junto a ele. Depois eu vou continuar falando essa história aqui em outra palestra, tá bom? É comum lembrar das pessoas sempre pela última imagem conhecida. E se foi com ocorrências negativas, as guarda com maior intensidade, pois fez impressionar os seus sentidos. Mas é o que acontece, né? A maioria das vezes. A gente tem uma desavença qualquer com uma pessoa, né? A gente passa a odiar aquela pessoa, e a gente guarda aquela imagem muito ruim do relacionamento que a gente teve com ela. Mas acontece que isso passa muito tempo, às vezes 15 anos, 20 anos, e nós estamos com a mesma imagem. A pessoa pode já ter sido, ela já se transformou, já mudou, já é outra pessoa, né? O que aconteceu com a mulher adúltera. Exemplos. Aqui a mulher adúltera, né, que já falamos, né? Judas, que imagem que nós temos de Judas Iscariotes? Do traidor, de alguém que praticou algo muito, muito ruim com Jesus, né? Conta Humberto de Campos, no seu livro, através da pena de Chico Xavier, que Judas, ele reencarnou na Terra muitas e muitas vezes como um missionário do amor. Praticou muitas coisas aqui na Terra para ajudar as pessoas no bem. E hoje está numa situação perfeitamente melhor, sem sombra de dúvida, de um espírito que trabalhou em prol do crescimento dele mesmo. Quando das ocorrências infelizes, nunca ser levado pelo primeiro impulso, fazendo julgamentos precipitados. Exemplo. Tem essa história aqui dos dois irmãos que comumente as pessoas falam aqui na tribuna. Eu vou repetir isso aqui, que é muito interessante.
Diz que 2 irmãos, eles estavam com o pai tinha um sítiozinho, e o pai teve que deixar o convívio da terra, porque voltou ao mundo espiritual. E antes mesmo dele que acontecesse isso, ele repartiu a propriedade. Deu a metade de cada um dos filhos, deixou em ordem. Agora eles cuidavam, né? Como eles cuidavam juntamente com o pai da propriedade, eles passaram a cuidar de uma maneira ideal, como o pai havia ensinado. Mas não sei por que cargas d'água, um deles se desentendeu com o outro, com o irmão mais velho. O mais novo desentendeu com o irmão mais velho. Aí passaram a se odiarem. E resolveram, então, agora não tocar a propriedade juntos, como eles estavam fazendo. Eles queriam realmente repartir. Na propriedade havia um riozinho, passava entre o sítio ali, né? Exatamente onde o pai havia dividido o sítio. Um ficou do outro lado do rio e o outro do lado de cá. E um dia, o irmão mais velho, ele recebeu um senhor que bateu logo cedo à porta dele, pedindo serviço. Esse indivíduo portava uma caixa de carpinteiro. E logo que o irmão viu ele com a caixa na mão, falou: estou precisando do seu serviço mesmo, foi bom você vir aqui. Falou: olha, eu vou contar o serviço que eu preciso que você faça. Eu tenho que ir à cidade, como fazia sempre, e quero que durante a minha ausência você construa para mim. Tem um celeiro ali com muitas madeiras e tal, que você construa para mim uma cerca entre as duas propriedades, lá naquele riozinho, para que realmente ninguém vá para lá e ninguém venha para cá. Aí o indivíduo entendeu bem, porque ele explicou que estava de mal do irmão, aquela coisa toda. Falei: então, vamos construir aí o seu pedido. E o indivíduo foi para a cidade e ele ficou lá, mexendo, lá com o pedido do irmão mais velho. Voltou à tardezinha, quase que à noite, e ele foi verificar o que se passava ali. O homem tinha construído a cerca. E aí ele se assustou, porque o homem não havia construído uma cerca, havia construído uma ponte. E quando ele viu a ponte, ele viu o irmão que vinha vindo ao seu encontro. Aí não teve dúvidas. Realmente ele foi de encontro ao irmão. Aí eles se abraçaram, botaram em ordem ali a situação, né, envolvente do ódio. Porque na realidade não havia ódio. Havia um orgulho, uma coisa, né, banal. Eles estavam se abraçando. Aí o carpinteiro se despediu e ia embora. Falou: não, calma lá, ainda nós temos que acertar. Nós temos que pagar a conta aí. Ele falou: não, o senhor não me deve nada, disse o carpinteiro, porque eu tenho que construir muitas pontes ainda, disse o carpinteiro. Então, essa questão, até o que se passa, se a gente for analisar bem, quantas e quantas situações que as pessoas passam aqui na Terra, que alguém tem que construir uma pontezinha para que a gente reate a amizade, o acerto, né, para a gente acertar aquela. Isso que se passa muito na própria família, né? A mãe, o pai, os irmãos, que querem que a gente reatar ali as amizades com os outros. Então, prestar atenção nisso, é muito interessante, né? Na maioria das vezes, a pessoa não perdoa por estar odiando o outro. Ela tem ódio e não perdoa, né? E outras que, mesmo não tendo ódio, não conseguem perdoar. O que fazer, então, nesses casos? Uma, porque tem ódio e não perdoa. A outra não tem ódio, mas não perdoa também. O que fazer nesses casos? Vale lembrar que o ódio causa o nervosismo, a irritação, o descontrole emocional e sintoniza-nos com o mal, atraindo
obsessores gratuitos. É aquele que nós realmente desejamos, às vezes, criar nos nossos caminhos uma vibração muito ruim que permite que outras situações nos envolvam, assim como espíritos obsessores, né, que gostam desse tipo de coisa. Se a pessoa estiver vivendo ódio, não estará em condições de perdoar. É verdade, se ela estiver vivendo ódio, ela não está em condições. Por quê? Ela se encontra ainda sob a influência da ocorrência infeliz. Por isso faz julgamento a seu modo. Ela está lembrando exatamente daquilo que aconteceu, ela não consegue esquecer aquilo, então ela julga a seu modo. Se alguém tentar convencer essa pessoa, não obterá sucesso. Mas se perdoar, seu perdão não será verdadeiro. Ela fala, não, eu perdoo. Não será verdadeiro. Ela está odiando. Falta-lhe a habilitação para isso. Habilitação, amor, caridade, compreensão. Que nós já falamos. A sua habilitação é exatamente ser generosa, ser bondosa e agir com amor, conforme nós já vimos. A pessoa que está vivendo ódio poderá, em algumas vezes, exercer o senso crítico, dizendo: quando o pecador irá pagar pelos seus erros? Ela pode perguntar, né? Mas ele pecou. Eu sei que ele está errado, ou ela está errada. Quando ela vai pagar isso? Se eu a perdoar. Aliás, nenhum de nós está habilitado a perdoar, na verdade. Nós não temos essa autorização para perdoar ninguém. Só Deus perdoa. Nós não temos essa autorização para perdoar ninguém. Ninguém pode dizer assim, os seus pecados lhe são perdoados. O máximo que a gente pode fazer, ou o mínimo que a gente pode fazer para estar no caminho certo, é esquecer as ofensas, para que a gente possa ir no caminho do perdão. Ou mesmo, a pessoa pode pensar que perdoar é absolver ou isentar o pecador da responsabilidade do acerto, conforme nós já falamos, né? Não é assim. Jesus absolveu a mulher adúltera. Disse-lhe, vai e não peques mais. É isso que ele disse para ela. Ele não absolveu, falou, mulher, seus pecados estão perdoados, vai daqui para frente, vida nova. Não, ele não falou, vai e não peques mais. Sobre essa questão aqui, se a pessoa realmente vai perdoar a outra e como é que fica a situação? Na questão 999, é o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos assim: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? É suficiente? A gente estava em erro, a gente se arrependeu, e fala, a partir de agora, eu não erro mais e quero que Deus me perdoe. Aí Kardec perguntou, pode acontecer isso? O arrependimento sincero dele vai isentá-lo das faltas? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Olha aqui o compromisso. Por isso que nós não temos o direito, absolutamente, de perdoar, de julgar o outro.
e nem de perdoar. Olha, nós podemos esquecer as ofensas, não ser inimigo dele. O perdão que Jesus falava é esse perdão em que nós esquecemos as ofensas e já não vemos o indivíduo como inimigo, tá? É esse, esquecemos as ofensas. E, e desejamos que ele toque a sua própria vida, sem que a gente fique odiando essa pessoa no qual nós cometemos o delito, ou ela cometeu o delito conosco. Então, o arrependimento auxilia, mas ele tem que espiar o passado. Ele se enquadra na lei de ação e reação. Está errado? Ele que fez errado, ele vai passar por isso. Então, não cabe a nós outros fazermos a justiça com as próprias mãos. Porque necessariamente ele vai ter que reparar. É claro que nós outros não vamos dizer, não, eu não deixei ele para lá, que Deus perdoe ele e todo, tal, num processo assim, como que se nós quiséssemos que ele pagasse. Não é assim também. Porque Jesus não mandou amar a todos indistintamente, mesmo aquele que está em pecado, que está em erro, pedia para a gente amar a todos. Quer dizer, então a gente lamenta muitas vezes, se o indivíduo está errado, a gente lamenta o erro dele, porque a gente sabe que ele vai ter que reparar. Mas não que a gente queira que ele repare. Mas é da lei. A lei é que vai cuidar disso. Lei de ação e reação, que é a causa e efeito. É o efeito dominó, né? Então, o que essa pessoa pode fazer para perdoar? A pessoa que está odiando, ela não consegue perdoar. E aquela outra que mesmo não está odiando, ela não consegue perdoar também. O que ela tem que fazer? Buscar o exercício do perdão. É esse exercício que todos nós estamos vivenciando. Porque a gente não vai encontrar, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa aqui na Terra que vai dizer, eu perdoei sinceramente. Dificilmente a gente vai encontrar. Porque aquelas que falam que perdoaram, porque ela está em exercício, para que isso aconteça definitivamente. Porque comumente ela lembra daquilo que aconteceu. Não é? Então a gente precisa esquecer definitivamente isso. Então ela tem que lutar contra o ódio e orgulho. Uma das causas maiores que nos leva ao ódio é o orgulho. Eu sou ferida pelo orgulho. Esquecer as ofensas, como nós já falamos, e combater os ressentimentos. É altamente necessário que combatamos os ressentimentos. Porque o que não deixa realmente a gente perdoar são os ressentimentos. Esquecer as ofensas. Né? Perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Então a gente pode lembrar, realmente, mas a gente está crescendo, tem exercício. Você não muda o que aconteceu, mas você vai melhorando isso através do exercício, para chegar ao ponto do perdão. Uma das coisas que ajuda no exercício do perdão é viver primeiro o auto-perdão, ou seja, perdoar-se a si próprio primeiro, para depois perdoar o outro. Isso não quer dizer que se deve fugir da responsabilidade de perdoar os outros e continuar no erro. Mas não podemos estar, nós somos errados também, não é só o indivíduo lá, errados. E aí o indivíduo, ele se perdoa, porque se ele não se perdoar, ele está trabalhando contra a sua autoestima. Pode ser muito ruim, pode entrar num estado ruim, negativo, por isso. Então, ele se arrepende, trabalha em cima disso, né, usando o exercício, né? Claro que ele não estava autorizado a errar. Mas se ele errou,
Ele também está em aprendizado. E aí ele se prepara para amar o outro. Perdoar a si próprio é não exercer autocensura, ou que atrapalha a autoestima, quando nós falamos, ou a autocrítica, que pode trazer o sentimento de culpa, pessimismo e prejudicar a autoestima. Jesus propôs que reconciliássemos com o adversário. Recomendou que caminhássemos 2.000 passos com o adversário, quando convidado a somente 1.000. Isso quer dizer, não criar animosidades para que não se perpetue nas existências futuras. Então, o que ele falava aqui é o seguinte: olha, se você encontra uma pessoa difícil para você lidar com ela, não entre em atrito com ela. Caminhar 2.000 passos com ela, quando ela está nos convidando a caminhar 1.000, né, às vezes com dificuldade, é para que nós aprendamos com ela um bom relacionamento. Para que esse relacionamento ruim com ela, e nós fomos levados a isso, não se perpetue para a vida futura. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos imortais. Quantos e quantos casos de obsessões que a gente tem visto, né, pessoas procurarem o centro espírita no processo de espíritos que estão acompanhando no processo obsessivo, exatamente por causa disso. São cobranças de outras oportunidades. Aí eles vêm cobrarem aquilo que se passou, porque o indivíduo levou isso para a condição espiritual. Por isso Jesus recomendou o perdão. Né? Mas o perdão deve ser nobre, generoso, sem segundas intenções, de coração e absolutamente incondicional. Ah, eu te perdoo, mas quero ver como vai ser daqui para frente. Ele já estabeleceu uma condição. Então, não façamos isso. Se perdoarmos, tem que ser algo do fundo do nosso coração, verdadeiramente. Ser algo nobre, generoso, né? Não impor condições, fazendo o outro sentir o peso do perdão. Se perdoarmos, é por amor a ele. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Não é o que acontece? Porque pode ter acontecido, por exemplo, um problema qualquer, né, onde nós passamos um relacionamento ruim, nós tivemos, e aquela pessoa já não lembra mais disso, como nós já falamos, a qual nós tivemos o problema com ela. Já não lembra mais. Quem é que está lembrando? O indivíduo que foi ferido. E quem é que está carregando esse peso? É a pessoa que viveu esse relacionamento, que já esqueceu disso, ou é aquela que não esqueceu e está vivendo isso? É aquela que fica presa a isso. Então ela precisa se libertar. De uma forma geral, já não vivenciando essa ocorrência infeliz, essa lembrança, né? Esse ressentimento. Algumas pessoas dizem que já perdoaram. Será? Vejamos. Como procederá quando aquele que perdoou vir ao seu encontro na mesma calçada? A gente está caminhando numa calçada e de repente vem aquele indivíduo que era o nosso inimigo, mas eu perdoei. A gente muda de calçada ou continua na mesma calçada? Daremos para outra? Diz que perdoou, mas não quer nem ouvir o nome daquele que foi motivo da ocorrência infeliz. Ah, eu perdoei. Mas não me fale dele aqui não. Ela não perdoou.
Como aquele caso lá do Silvio Santos, Tudo por Amor. A mulher estava sofrendo muito, porque ela tinha roubado o marido da outra. E a outra não a perdoava de jeito nenhum. Mas ela entrou num processo tão ruim de arrependimento. Ruim não, porque aí era bom, né? Porque se arrependeu. E aí ela foi lá no Silvio Santos, naquele quadro lá, Tudo por Amor, pedir para o Silvio Santos trazer a mulher que ela tinha roubado o marido. Ela queria até devolver o marido para a outra. Falou, eu quero devolver o marido, mas eu quero que ela me perdoe. O Silvio Santos colocou as duas lá, frente, no quadro Tudo por Amor, e perguntou para aquela que tinha perdido o marido: a senhora perdoa a outra? Perdoa ela? Ela pensou um pouquinho e falou: eu perdoo, mas nada que fique lá para o Rio de Janeiro, eu vou ficar para São Paulo mesmo. Ela não havia perdoado. Era um perdão, né, que não era generoso, né, não tinha amor pela outra. Vocês já viram esse animalzinho? Não sei se vocês conheceram esse animalzinho, da raça dos anfíbios. É um sapinho. E quando você se aproxima dele, ele é de uma cor. Quando você se aproxima dele, ele cora, ele modifica-se, ele muda a cor. Não é? Então é como se nós outros estivéssemos encontrando com aquele que foi o nosso inimigo e a gente muda, a gente fica corado na presença dele, né? É isso? E como saber se perdoou verdadeiramente? Como é que nós vamos saber se nós perdoamos verdadeiramente? Como nós já havíamos falado, que dificilmente a gente vai encontrar a pessoa falando, ele perdoou mesmo, né? Quando a presença do ex-inimigo não a incomodar absolutamente. Ali a pessoa, a nossa presença, e nós a tratamos como se realmente ela fosse uma grande amiga de outras oportunidades, ou sem problema algum, não pensando que nós já tivemos o problema com ela, porque nós já esquecemos as nossas ofensas. E quando não tiver ódio e nem rancor, muito menos desejo de vingança. Não é, não. E quando não tiver ódio e nem rancor, muito menos desejo de vinganças. Quando desejar ao outro de coração, que seja muito feliz. Não é igual a mulher, fica lá para o Rio, eu fico aqui por São Paulo. É quando a gente tiver desejo de que o outro seja feliz. A gente às vezes não vai conseguir amá-lo, a verdade é essa. Mas nós vamos desejar tudo de bom para ele, tudo amor. Amar, às vezes, aquela pessoa como nós amamos a própria família, é difícil acontecer isso. Mas nós vamos desejar tudo de bom para ele, esquecendo as ofensas, tirando o ressentimento do coração. Então, a melhor maneira de se relacionar com nossos irmãos, para não termos problema com eles, é agirmos com justiça, ou seja, respeitar os direitos de cada um. Quando nós respeitamos os direitos dos outros, ninguém tem nada a reclamar sobre nós. E quando os outros respeitam os nossos direitos, mesma coisa, a gente não reclama deles. Então a gente não vai ter motivo para não termos um bom relacionamento. Não vai ter motivo quando você respeita o outro. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, em franco crescimento moral, espiritual, e temos que realmente respeitar o direito de cada um. Então, a melhor forma de nós vivenciarmos
assim, os bons relacionamentos com os outros é amá-los. Quando nós falarmos que a dificuldade é para a gente amar aquela pessoa, né, que foi o problema do relacionamento, a gente está falando, naturalmente, de uma forma geral, para que amemos todos, agora, indistintamente, mesmo aquele que foi motivo de um mau relacionamento. Madre Teresa de Calcutá, só para nós encerrarmos aqui agora, ela dizia assim: não permitas que ninguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Não permitir que alguém saia de nossa presença sem que se sinta melhor ou mais feliz, é porque o tratamento que nós vamos fazer para com elas, ou para junto àquela pessoa, tem que ser um tratamento bom, de amor. Ela vai sair feliz. E aí tem pessoas até que arriscam, dizem, mas a gente trata as pessoas com carinho, com amor, mas elas são ingratas. Como fazer nesse caso? Aí Madre Teresa fala assim, olha, todo bem que você fizer hoje, elas podem esquecer amanhã. Mas não se preocupe com isso não, continue fazendo bem. Porque o problema não está entre você e elas, mas sim entre você e Deus. Mas é isso. O problema não está entre nós outros com as outras pessoas. Porque nós estamos em aprendizado, como nós já falamos, devemos respeitar os direitos de cada um. E se nós a tratemos bem, com amor e tudo, e elas forem ingratas, o problema delas. Porque Deus sabe das nossas intenções, sabe aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo. Está sabendo do seu crescimento espiritual, aquilo que você está fazendo com boas intenções. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, e nos dê muita paz ao coração, para seguirmos confiantes em Deus, a certeza de que nós temos um grande compromisso aqui na Terra, de relacionamentos bons com todas as pessoas que se acercaram de nós. Muito obrigado. Boa noite.